Oi, eu sou a Gabi e aqui a gente fala sobre redação. Para a gente conseguir, então, entender como o Enem funciona, por que eu tirei uma nota e não tirei a outra, por que eu li aquela redação que eu não achei tão legal, mas mesmo assim ela foi nota 1000, ou por que aquela outra que tinha várias coisas mais interessantes tirou a mesma nota que uma que era mais simples, a gente precisa conhecer os critérios de correção. Então eu preciso entender o que o Enem está cobrando de mim, o que eu preciso fazer, o que eu preciso entregar. Por quê? Sempre que a gente conhece a grade de correção de um determinado vestibular, isso dá pra gente a dimensão do que eu preciso saber, ou seja, para onde é que eu direciono as minhas energias. Bastante gente, por exemplo, tem medo no Enem da referência externa, porque se sabe que o Enem cobra essa referência externa, e aí o medo muitas vezes faz com que a gente coloque 4, 5 referências, porque a gente acha que precisa ter, porque a gente entende que o volume vai dar mais nota. Então esse vídeo ele tem por objetivo conhecer os critérios, mostrar para vocês, a gente vai conversar sobre eles, e depois, mais pra frente, eu faço vídeos para cada um dos critérios separadinho, a gente comenta parágrafos e coisas mais detalhadas, tá bom? Então vem comigo, ó. O Enem chama os critérios de avaliação de competências. Essa palavra está bastante associada à Base Nacional Curricular e é o que se espera que um aluno de ensino médio saiba fazer em relação à produção de texto. E a primeira dessas 5 competências é a modalidade escrita formal, que no senso comum, no dia a dia, a gente chama de norma padrão ou norma culta. Ou seja, os critérios gramaticais, se a gente está escrevendo de acordo com aquilo que foi previsto na gramática. E nesse sentido, o Enem é bastante rígido, então vai olhar a acentuação, vai olhar a ortografia em geral, vai olhar a sintaxe, vai olhar a concordância, a regência e classificar esses erros em erros mais simples, erros que não comprometem o texto, ou seja, não comprometem a compreensão do conteúdo que está sendo colocado ali, e erros um pouco mais complexos, ou seja, às vezes alguma coisa que gera uma ambiguidade, e isso faz com que a gente não entenda exatamente o que a pessoa quis colocar naquele trecho do texto. Então é interessante, quando a gente estiver estudando os nossos textos, entender que se a gente perdeu nota nessa competência 1, às vezes é uma distraçãozinha, alguma coisinha um pouquinho mais tranquila de corrigir, às vezes é alguma coisa de ordem sintática um pouco mais elaborada, e aí merece a nossa atenção de uma forma diferente, tá? A segunda competência é o que o Enem chama aí de proposta, conceitos das várias áreas do conhecimento e texto dissertativo argumentativo. Todas essas informações que eu estou colocando aqui para vocês, eu peguei do site do INEP. Então, se você quiser ir olhar lá com mais detalhamento, o Enem faz isso, o INEP todo faz isso, né? Deixa disponíveis exemplos e formas de correção, tal. É bastante interessante isso por ser um vestibular bastante transparente. Não são todos os vestibulares que dão tantas informações assim pra gente. Aqui, claro, para escrever desse esqueminha que eu vou deixar disponível no Drive para vocês, lembrando que o Drive está na legenda desse vídeo, eu coloquei só o que é principal ali, o que me chama a atenção quando eu leio a descrição da competência como um todo, que é ver se a gente está dentro do tema, ou seja, se a gente cumpre aquilo que a proposta estava pedindo, se a gente está mobilizando conceitos das várias áreas do conhecimento, é aqui que entra a famosa referência externa. Ou seja, se eu li a coletânea, o conjunto de textos motivadores, e deles eu consegui fazer associação com outras coisas que estão presentes na minha vida. Então, se me veio à cabeça alguma música, se me veio à cabeça algum conceito de sociologia, se me veio algum livro, se me veio algum filme, se me veio algum produto cultural com o qual eu tenha tido contato. É aqui que vai ser avaliado se a gente trouxe coisas de fora. De qualquer forma, é interessante ressaltar que a gente pode usar os textos motivadores, a gente não pode copiá-los, ou seja, pegar exatamente a mesma informação que estava lá e transpor para o corpo do nosso texto, tá? Mas a gente pode usar as informações, os dados que estão sendo colocados e interpretá-los de tal forma que eles façam sentido no corpo do texto que a gente está escrevendo, tudo bem? Então, é usar a coletânea, entender o que a proposta está colocando, trazer informações dos textos motivadores, mas também mobilizar coisas do seu universo, do seu repertório, para casar essas duas coisas e aí compor um texto. E a terceira coisa aí é se é um texto dissertativo argumentativo em prosa, o Enem coloca isso. O que é em prosa? É aquele que não é poesia, ou seja, é um texto escrito com parágrafos, com frases inteiras, essas frases interconectadas entre si. Acho que isso ajuda bastante sua vida. E o texto dissertativo argumentativo é um texto que defende um ponto de vista por meio
de argumentos, ou seja, ele coloca um ponto de vista, defende um jeito de olhar para aquele tema. No caso do Enem, defende que alguma coisa é um problema e que aquilo precisa ser solucionado e convence no corpo do texto quem está lendo que aquilo é de fato um problema. Depois, terceira competência aí, o nosso terceiro critério fala de seleção, organização, relação e interpretação de fatos, opiniões e argumentos. Deixei grifado aí, sublinhado, aquilo que eu realmente acho que vale a pena olhar quando a gente está falando desse terceiro critério, que é a ideia de selecionar, então não colocar coisas que não precisam estar ali, essas referências externas que a gente vai trazer, quanto mais casadas, quanto mais compatíveis com a argumentação que a gente está colocando forem, melhor. Então a seleção tem bastante a ver com isso, com quanto eu consegui pensar de fato numa relação mais íntima entre aquilo que estava nos textos motivadores e o que eu tenho de repertório. Organização tem a ver com eu me planejar, eu saber da onde eu vou sair, para onde eu quero chegar nesse texto. A gente vai falar um pouquinho sobre estrutura do Enem e isso vai ajudar você nessa questão da organização. Relação, então como é que eu conecto uma informação a outra. O argumentar é basicamente relacionar coisas. Então se eu consigo relacionar uma informação a outra, mostrando que olha, essa é causa daquela, essa é consequência daquela, eu estou criando relações e estou muitas vezes nesse processo, pensando no tipo de texto que a gente está escrevendo, estou argumentando também. E interpretação. Interpretação tanto dos textos motivadores, então entender o que eles estão colocando, o que eles estão dizendo, o que eles estão esperando de mim, mas também interpretação do mundo, para eu conseguir então selecionar nesse mundo que me compõe alguma coisa que realmente faça sentido com o que a proposta está colocando, tá? O quarto critério, a nossa quarta competência, o Enem chama de mecanismos linguísticos, ou seja, como é que eu conecto uma informação a outra. Isso tem a ver com sintaxe, então é uma competência que flerta um pouquinho com a primeira competência, então tem a ver com a organização ali da frase, mas tem a ver também com o uso de conectivos. E a gente sabe que o Enem ficou bastante conhecido por essa exigência do uso dos conectivos. Então, entender também qual é o mecanismo, né? Se eu uso um entretanto, qual é a função dele? Se eu uso um porém, qual é a função dele? Se eu uso um em primeiro lugar, o que é que eu espero que venha depois disso? Tá? Então tem a ver com a seleção de elementos coesivos, de conectivos, que de fato façam a conexão adequada entre duas ideias principais. E a nossa última competência é a famosa proposta de intervenção, que precisa ter agente, ação, modo meio, finalidade e o detalhamento de alguma delas. De novo, lembrando, esse esquema está no Drive, baixa ele lá para você estudar e para ter isso bem claro na hora de fazer a redação. Outra coisa que eu queria lembrar vocês, que é importantíssima, é que cada uma dessas competências vale 200 pontos e a soma delas é o que dá o 1000. Elas não são interdependentes completamente. Uma ou outra ali se tocam, né? Então, se você faz uma coisinha errada aqui, pode ser que você sim erre ou perca ponto em outra competência, mas pensando em relação a outros vestibulares, é uma grade que tem critérios que são independentes. E eu tô falando isso pelo seguinte, comentei lá no começo do vídeo, vou repetir. Bastante gente tem medo da referência externa e eu recebo muito comentário, muita mensagem depois das provas falando, Gabi, eu esqueci de colocar a referência externa, eu vou zerar? Não vai. A referência externa é alguma coisa que compõe a nota da competência 2, mas ela não afeta as outras competências. Então, o uso de conectivos. Gabi, coloquei um conectivo que eu acho que não casou legal ali. Tá, isso vai ter um desconto na competência 4, mas não necessariamente você zera a redação por conta disso. Se você tiver dúvidas em relação ao que zera a sua redação, eu vou fazer um vídeo sobre isso mais pra frente, mas você pode também já olhar no site do INEP. Era isso que eu tinha pra te contar. Espero que isso ajude você a alcançar o seu 1000. E se você tiver dúvidas em relação a quaisquer um desses critérios, pode já deixar nos comentários, porque aí quando eu for fazer esses vídeos para cada um deles, eu já contemplo a sua dúvida também. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário e de me seguir lá no Instagram, onde eu posto coisas sobre redação também, que não estão aqui nesse canal. Um beijo e eu vejo você no próximo vídeo.